Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo nesta noite de hoje. Mais um dia que o Senhor ele nos concedeu estarmos na santa presença dele. Aleluia. Nesta noite de hoje, eu vou estar trazendo uma reflexão, meditação, para que você venha meditar. Aleluia. Mas antes de começar, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aleluia, deixa o seu like para fortalecer o canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, para quando eu estar postando vídeos novos, o YouTube te notificar, amém? Aleluia. Nessa noite de hoje eu vou estar trazendo para você 10 conselhos para administrar bem o tempo. Aleluia. Talvez você já tenha desejado algumas vezes que o seu dia termine depois de 48 horas, pois diante de tantas tarefas e desafios que a agitada vida moderna nos impõe, a nossa maior necessidade parece ser o tempo. Algumas pessoas estão comprometidas com tantas obrigações e com tantos compromissos no seu dia a dia que se sentem como que escravizadas pelo tempo e sem saber como administrá-lo. Sentem-se perdidas, desencorajadas e incapazes diante das difíceis jornadas da vida. No caso de muitas mulheres, além da multiplicidade das atividades que são próprias da administração do lar e dos cuidados da família, ainda pesa a responsabilidade de uma jornada dupla de trabalho, que por necessidade ou ideal faz com que seu tempo lhe pareça muito mais escasso e valioso. Como conseguir tempo para tudo? Como conciliar tantos compromissos num tempo que é igual para todos? É possível ser eficiente e bem-sucedida num tempo tão escasso? É possível viver uma vida feliz mesmo rodeada de tantas obrigações? Este texto tem o objetivo de ajudá-la a organizar sua vida de tal maneira que você não seja tentada a condenar a Deus porque não fez o dia de 48 horas. Leia com atenção estas sugestões e lembre-se de que a Bíblia nos ensina que há tempo determinado para todo o propósito nesta vida. Eclesiastes 3:1. Basta aprender a administrá-lo. Primeiro, organize seu dia. Talvez essa tarefa deve ser a última do dia anterior. E para que você não se perca diante dos inúmeros afazeres e compromissos, mantenha uma agenda de papel ou eletrônica, na qual você poderá anotar as atividades e compromissos para aquele dia. É bom lembrar que você deve ir agendando seus compromissos com a máxima antecedência possível, para a semana, o mês ou o ano. Suas atividades devem ser registradas de acordo com o grau de prioridades e de acordo com seu papel principal, como estudante, mãe, esposa ou profissional. Anotando seus compromissos, você estará diminuindo sensivelmente os riscos de se esquecer de coisas que são importantes, as quais, se não forem lembradas a tempo, pode acarretar prejuízos, algumas vezes irreparáveis. Por exemplo, a multa e os juros de uma conta vencida. É bom ordenar as atividades de maneira planejada, de modo a serem realizadas no menor tempo e com o mínimo de desgaste físico possível. Seria prudente determinar até o tempo que cada tarefa possa consumir e colocá-las numa sequência inteligente, de maneira que, o quanto possível, sejam realizadas simultaneamente,
Por exemplo, enquanto a máquina de lavar roupa está funcionando, você pode realizar as atividades que requeram sua ausência do lar. Levar as crianças para a escola, fazer compras ou pagamentos de conta. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Este ditado deve ser o princípio mestre no cumprimento de sua agenda. Faça tudo o que puder hoje, aliviando o quanto possível o seu amanhã. Não se esqueça de que você pode ser surpreendida por imprevistos. Por isso, adiante os índices de sua agenda, que puderem ser adiantados, de modo que os imprevistos não sejam tão danosos como costuma parecer. Segundo, faça o mais difícil primeiro. Nossa tendência natural é deixar as coisas mais difíceis ou as que menos apreciamos, para fazer por último, esquecendo-nos de que, gostemos ou não, elas não poderão deixar de ser feitas. Então, a melhor solução é realizar as tarefas mais difíceis e menos apreciadas em primeiro lugar. Deste modo, as demais nos parecerão mais leves, enquanto que, se procedermos de maneira contrária, as leves parecerão tão pesadas por causa do desafio que nos aguarda, que quando chegar a hora de realizar o que não gostamos, o fardo parecerá insuportável. Terminada a tarefa mais difícil, você se sentirá motivada a fazer o restante e o estresse será, desta maneira, amenizado e sensivelmente. Terceiro, não deixe que roubem o seu tempo. De maneira diferente, dependendo de nossas inclinações, somos constantemente assediadas pela tentação de desperdiçar o nosso tempo com coisas fúteis ou de pouco valor para a nossa vida. Geralmente, perde-se muito tempo com coisas que, embora possam ser lícitas, nem sempre nos convém. 1 Coríntios 6:12. Manter um relacionamento com nossas vizinhas é algo muito importante e gostoso. Afinal, vizinho é o nosso parente mais próximo, não é verdade? No entanto, as horas gastas em largas conversas, às vezes inúteis, se fossem poupadas, poderiam muito bem agilizar o cumprimento das múltiplas tarefas da nossa agenda. Igualmente, o tempo gasto com a internet, a televisão e o telefone tem roubado descaradamente o tempo de muitas mulheres, limitando-as no cumprimento das suas obrigações para com o lar, o esposo, os filhos e para com Deus. Cuide rigorosamente do seu tempo, que Ele cuidará em ser suficiente para tudo o que for útil e desejável em sua vida. Quarto, aprenda a determinar as tarefas. Diante das inúmeras, quase incontáveis tarefas que a vida parece lhe impor diariamente, você deve desenvolver a experiência de determinar quais delas são realmente importantes e quais podem ser deixadas para um segundo plano ou mesmo excluídas de suas obrigações. Muitas vezes nos deixamos envolver por atividades e compromissos que depois de realizados ficam frustrados, pois chegamos à conclusão de que todo o tempo e recursos nele empregados foram um desperdício total. Para que isso não ocorra, lembre-se de analisar cada tarefa ou compromisso e determine até se é realmente importante e urgente. Se for, faça primeiro. Importante, mas não urgente, deixe para segundo plano. Não importante, realize se quiser e sobrar tempo. Aprendendo a determinar as prioridades de suas obrigações, você estará realizando apenas aquilo que é essencial e deixando de gastar seu tempo com coisas sem real importância. Quinto, seja organizada. Uma regra que facilitaria e muito qualquer trabalho, seja no lar ou fora dele. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Quando esta regra não exige
não existe ou é quebrada no lar, gasta-se muito tempo somente com a arrumação da casa. Tempo este que poderia estar sendo usado, por exemplo, no preparo de uma refeição mais caprichada ou na supervisão das tarefas escolares das crianças, etc. Todos no lar devem ser firmemente educados, desde pequenos, a cumprir esta importante regra. Desde a mais tenra idade, os filhos devem ser ensinados a guardar os seus brinquedos, calçados, suas roupinhas ou qualquer outra coisa no lugar de onde os tirou. Crescendo com estes hábitos, a mãe não perderá tempo, e que tempo, para recolher e guardar as tranqueiras de toda a família. Esta regra não pode ser opção, mas deve ser obrigação. Sexto, delegue responsabilidades. Embora a administração do lar esteja sobre a responsabilidade da mulher, isso não quer dizer que as tarefas do lar sejam de sua única responsabilidade. Antes, deve ela contar com o apoio de todos os membros da família, que devem a ela se unir nas realizações de todas as tarefas da casa. O esposo e os filhos podem perfeitamente ajudar nas tarefas de lavar a louça, tirar o pó dos móveis ou lavar o quintal. Alguns até mesmo podem desenvolver a arte de cozinhar, tornando-se verdadeiros chefes, aliviando significativamente os trabalhos da chamada rainha do lar, que, em muitos casos, não passa de uma escrava do lar, sem salário e muitas vezes sem reconhecimento. A mulher deve ter responsabilidade, deve ter personalidade para determinar o que deve e o que não deve ser feito, o que apenas ela pode fazer, o que pode ser feito por outras pessoas e quem deve fazê-los, o que deveria estar sendo feito e não é feito. Se você está obrigada a uma jornada dupla de trabalho, esta regra deve ser seguida incondicionalmente, a menos que haja uma empregada contratada para essas tarefas. Então, sua responsabilidade se resumirá em orientá-la no cumprimento de suas obrigações. Sétimo, administre os imprevistos. Imprevistos acontecem. E como acontece? Imprevistos são situações inesperadas para as quais nunca estamos preparadas e que, via de regra, nos roubam muito do tempo que já nos é escasso. Os imprevistos geralmente desarrumam a nossa agenda, frustram nossos planos, quebram a nossa rotina e ocupam um tempo não disponível. Por isso, devemos nos lembrar de que tudo aquilo que puder ser realizado antecipadamente em nossa agenda contribuirá para minimizar as consequências dos imprevistos. Se o imprevisto acontecer, pare, pense e decida. A solução é imprescindível e urgente? É importante, mas não urgente. Pode ser resolvido por outra pessoa. Só você pode solucionar. Os imprevistos acontecem com todas as pessoas e quando acontecer com você, lembre-se de que o tempo que lhe roubar será o seu aliado na tarefa de superá-lo totalmente. Oitavo, termine o que planejar. Muitas vezes desperdiçamos o nosso tempo trabalhando em projetos que planejamos, mas que depois, por motivos diversos, acabamos abandonando no meio do caminho. Quando isso acontece, estamos jogando fora o tempo que costumamos considerar muito escasso. Se o planejamento que você fez merecer ser começado, termine o que começou. Ainda que isso requeira um replanejamento do seu tempo. Caso isso não ocorra, você jogou seu tempo fora. O tempo é um tesouro sagrado que sempre é abundante para aquela que não o joga fora. Nono, tenha tempo para você mesma. Há mulheres tão dedicadas ao serviço do lar, da família e da sua profissão, no caso de trabalhar fora, que não lhes sobra nenhum tempo para cuidar de si mesma e dos seus interesses.
É lamentável quando isso acontece, porque ninguém é tão forte que consiga encarar alegremente esta situação. Não podemos, sem prejuízo, prediscernir de momentos necessários para cuidar de nosso corpo, de nossa mente e de nosso espírito, pois este direito foi estabelecido por Deus na criação, quando estabeleceu o sabate e descanso, para que o homem e a mulher tivessem momentos próprios para refazerem as suas energias. Procure se encaixar nos planos divinos, estabelecendo um tempo na sua agenda para cuidar de você mesmo. Cuide de sua saúde, tomando tempo para a prática de exercícios físicos, caminhada, natação, academia, etc. Tome tempo para cuidar de sua aparência, de forma que você se sinta bonita e desejada pelo seu esposo. Separe tempo para recriar-se saudavelmente, pois isto também faz parte da vida de qualquer pessoa que deseja viver bem e ser feliz. Lembre-se de que, se você não der tempo para si mesma, o próprio tempo será cruel com você, na saúde, na aparência e no seu estado de espírito. 10. Tenha tempo para Deus. Quanto tempo você separa diariamente para a comunhão com Deus? Você tem dedicado tempo para orar e estudar a Bíblia? Ou você é daquelas que justifica sua negligência, alegando estar tão sobrecarregada com afazeres e compromissos que não lhe sobra tempo para Deus, embora sinta que necessita dessa comunhão? Amiga, nesta vida encontramos tempo para tudo aquilo que julgamos importante e desejável. Assim, só não o encontramos para Deus porque nos deixamos dominar por nossa natureza pecaminosa, a qual, além de se afastar de Deus, aborrece tudo aquilo que lhe diz respeito. Naturalmente, não gostamos de orar, ler a Bíblia ou frequentar a igreja, embora tenhamos a consciência de que o afastamento de Deus seja pecado e de que, desesperadamente, necessitamos da sua graça salvadora e da sua aceitação. Mas muitas vezes encontramos tempo até mesmo para trabalhar para Deus. Porém, é comum não encontrar nenhum para estar com Ele. Amiga, o Senhor, Criador do tempo, espera que você tenha tempo para Ele. Separe pelo menos uma horinha de seu dia para estar a sós com Ele, de maneira que este tempo a torne cada vez mais amiga e dependente dele. Ao fazer isso, você estará se preparando para passar ao lado dele o tempo todo na eternidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.